Olá, bom dia. Pessoal, se inscreve no meu canal, continua ouvindo a palavra de Deus, não só no meu canal, mas também aonde a palavra de Deus estiver. Se receber um convite que seja de Jesus Cristo, aceita, pois é melhor aceitar hoje do que se arrepender mais tarde. Hoje eu estou no livro de Gálatas, 5:16, tá? E eu quero ler uma coisa muito importante que fala sobre o Espírito Santo e a natureza humana. O que é a natureza humana? As pessoas, a maioria das pessoas só entende a natureza humana, porque porque são humanos, né? Então só entende essa natureza aí. Mas a natureza humana e a natureza espiritual, né? Tem gente que só acredita na natureza humana, mas eu confesso e digo que não existe só a natureza humana, existe a natureza espiritual também, tá? Mas eu vou falar só da natureza de Deus, tá? Só a natureza de Deus hoje e a natureza humana, tá? Então, como eu já falei que eu estou no livro de Gálatas 5:16, vamos começar. A palavra de Deus diz assim: o texto é o Espírito de Deus e a natureza humana. Diz assim: quero dizer, o profeta Paulo, né, para os Gálatas, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Paulo está falando para os Gálatas cristãos, tá? Os cristãos. Quem é cristão? Quem é verdadeiro adorador de Jesus Cristo, tá, pessoal? Quem é de Jesus Cristo não pode viver mais na natureza humana. Não pode, de jeito nenhum, porque quem serve ao Senhor Jesus se torna uma pessoa espiritual, não mais carnal, né? Aí continua no 17. Porque o que é a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito Santo quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, os dois. A natureza humana, que é a carne, nossos desejos, é inimigo do Espírito Santo, que é a pureza. São inimigos dois. Porém, o cristão que é batizado com o Espírito Santo deve se manter no espírito e na pureza. Não vai deixar de ser pecador, tá? Mas não pode mais pecar. Pode haver falhas, uma fraqueza assim, outra lá, mas se vê que está entrando num pecado, se vê que aquilo é errado, uma pessoa com Espírito Santo, ela vai falar com Deus e o Espírito Santo vai dizer para ela que não deve fazer aquela e tal coisa. O Espírito Santo imediatamente vai alertar ela de que aquilo é errado. Então, ela vai obedecer e não vai fazer aquela prática pecaminosa. Haverá falhas humanas? Sim, porque somos humanos. Nós que somos cristãos em espírito, sabemos já o que é o certo e o errado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele mostra o que é certo e o que é errado, o que a gente tem que fazer ou não. É como se fosse um pecado, né, humano, parece ser como se fosse normal. Para muitos que não são cristãos, o pecado, ele é normal. Por isso que as pessoas dizem, errar é humano. Errar é humano. Não, gente, errar não é humano, não, tá? Nós não devemos
pensar assim, porque isso é um tipo de palavras do diabo, tá? Deus não fez o humano pecando, não. Deus não fez o ser humano, ele já vivendo dentro do pecado, não. Deus não fez o ser humano já vivendo com sabor da carne. Não. Deus fez o ser humano primeiro em espírito. O ser humano primeiro, antes de ser o ser humano pecador, ele era espírito. Ele era um obediente a Deus, ele amava a Deus, ele vivia na obediência com Deus, mas houve a queda. Então, por isso que o pecado, o sabor, o gosto entrou, né? E misturou-se com o espírito, misturou-se com o coração, com a mente, saiu misturando tudo. E as pessoas chegam de formas de acreditar que quem é pecador não tem perdão por causa de certos devidos pecados. Gente, pelo amor de Deus, Deus perdoa todos os pecados. É só se arrepender e ter a certeza de que não quer praticar mais. Pronto, o arrependimento não é sentir. O arrependimento é dizer que não quer mais e quer mudar. Se a pessoa quer mudar e não quer mais viver naquela falha, naquele erro, ali sim é um arrependimento. Mas a pessoa se arrepende e depois volta a fazer, não é um arrependimento, tá? É só emoção, tá? Então vamos continuar aqui, onde foi que eu parei? Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. O profeta Paulo diz que o cristão não pode fazer o que quer. O cristão, ele não pode mais viver na prática do pecado, mas ele não deixa de ser pecador por nascer em um mundo pecaminoso, em nascer em um país, né, de um país pecador, né, e tem a carne fraca, então não deixa de ser um pecador, mas não podemos mais viver em pecado. Ah, mas é difícil fazer as coisas certas, é difícil se manter na fé, é difícil na hora da raiva, na hora da dificuldade, é muito difícil. É difícil para quem acha difícil. Mas para quem sabe que tem o Espírito Santo, para quem sabe quem quer viver na pureza, é só dizer não, simplesmente. Você já disse não para alguma pessoa quando você não quis fazer aquilo? Você não quis de jeito nenhum fazer aquilo que aquela pessoa estava mandando fazer?